Então, gente, nós estamos aqui hoje à noite nessa aula com a Elaine, que é nutricionista, e a gente combinou de ela falar um pouco sobre a relação da nutrição com a saúde mental. Nós fomos colegas na pós-graduação de saúde mental integrativa, né? Aí estão as outras graduações, né? Pós-graduada em nutrição de precisão, em vigilância sanitária, epidemiologia em saúde mental, em fitoterapia, e agora mais especializando em mais alguma coisa, não é? Tô terminando aqui, né? Tô cursando a especialização em fitoterapia. Ah, ótimo. Sou Então, pedagoga Elaine, também, nunca coloco, mas também sou. ótimo. Então, assim, aproveita essa mulher, que ela sabe muito, suguem ela Ah, aí, e tá contigo, Elaine. tá bom, obrigada. Deixa eu só perguntar se vocês estão colocando a tela cheia. Tá vendo certinho a tela? Tá? Beleza. Bom, Michelle já me apresentou, né? Me chamo Elaine Menor, eu sou nutricionista e, assim, atualmente eu atuo bastante na área, principalmente da nutrição de precisão. Então, eu peço aqui no meu consultório testes genéticos e testes de metabolômica também, né? Que é a nutrição de precisão, que é a nutrição individual mesmo. Então, os meus pacientes, eles me procuram também para pedir esses testes, né? Porque quando a gente tem um teste genético, a gente se conhece um pouco melhor e eu consigo individualizar ainda mais a prescrição. Inclusive, eu trouxe um pouquinho hoje aqui para vocês também, para quem não tem esse conhecimento, já ter pelo menos uma basezinha, tá? Só uma pincelada mesmo, só para vocês terem um conhecimento mais ou menos de como isso pode encaixar. Na saúde mental, como isso pode, né, estar contribuindo para esse tema aqui também, tá bom? Então, vou trazer aqui, conforme vocês quiserem, depois indo questionando, né? A gente deixa para o final também, né? Que aí a gente pode ir tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Bom, saúde mental, né? Bem uma pincelada aqui, que é o equilíbrio emocional, psicológico e social, né? Fundamental aí para o bem-estar geral e o enfrentamento das adversidades da vida, né? Isso não significa ausência total de sofrimento ou de dificuldades emocionais, mas capacidade de funcionar bem e se adaptar mesmo diante dos desafios da vida, né? Então, isso seria uma questão de saúde mental, mas ele envolve tantas coisas muitas vezes, né? Que isso aqui só foi uma introdução, que assim como envolve outros profissionais também. Mas e qual é o peso da nutrição sobre a questão da nossa saúde mental, né? O que que ela pode contribuir? Será que é só mesmo um terapeuta, o psicólogo, o enfermeiro, o médico, né? Quem está envolvido em tudo isso, né? Então, né? Mas qual que é a contribuição, então, da nutrição para manter essa saúde mental? O que que a gente precisa saber, entender um pouquinho, né? Então, vou pincelar, né? Vou comentar com vocês aqui como que a nutrição pode contribuir para a saúde mental, o quanto ela é também importante. Lembrando sempre que uma das coisas importantes é sempre a junção de vários profissionais de saúde também. Então, a gente tem o psicólogo, tem o terapeuta, né, tem os médicos, né, enfim, nutricionistas, todos nós fazemos parte, né? A gente também tem aqui também, antes que a Michelle tinha comentado que tem enfermeiro também faz parte da saúde mental, é fundamental isso daí também. Então, assim, todos nós precisamos ter um olhar para o paciente, né? E ajudar ele a cuidar dessa saúde mental, acolher esse paciente, enfim, né? Porque a gente sabe que é bem, que tem bastante desafios e que a gente tem enfrentado muito mais nessa questão de saúde mental nos últimos tempos. Então, aí a gente vai falar. E aí, eu gosto muito, assim, de uma coisa mais prática também. Eu falei, então, vou levar um estudo de caso, né, o que eu tenho aqui no meu consultório, e aí eu trouxe para vocês, porque eu acho que eu gosto de aprender muito desse estilo, né? Então eu trouxe esse caso, né? Que é um caso real que surgiu aqui no meu consultório, tá? E aí eu vou, para vocês conhecerem também como é que é minha paciente, então eu vou falar um pouquinho para vocês um pouco dela, tá? Então ela é uma mulher de 32 anos, ela é manicure, né? O trabalho dela. Ela estava em tratamento de depressão e bipolaridade também. E ela veio, né, ela me procurou aqui em busca de uma alimentação saudável, melhoria da saúde mental e autoestima, né? Então foi esse que ela escreveu no questionário.
Então, principalmente que a questão da autoestima, porque ela achava assim que ela tinha um pouquinho de barriga, isso acabava incomodando ela um pouquinho mais, tá? O peso atual dela é de 62 quilos, ela tinha uns 58, então assim, ela não era uma pessoa obesa, ela estava um leve sobrepeso, ela tinha uma quantidade de gordura corporal um pouco mais elevada, então era algo que a gente começou a mexer na questão da composição corporal, até mesmo para melhorar um pouquinho essa questão da autoestima. Porque principalmente nós mulheres, né, uma coisa que mexe com a gente é a tal do peso, né? A gente quer estar dentro do peso, a gente quer ficar bem, quer vestir uma roupa e se sentir bem. Então ela também não era diferente, tá? E uma coisa que me chamou muita atenção, quando ela escreveu no questionário dela, que esse aqui é o questionário que ela me enviou, né, uma anamnese, ela disse para mim que já tinha ficado, tinha uma constipação intestinal, que ela tinha ficado já até um mês sem evacuar. Então, por aí vocês já imaginam uma pessoa praticamente 30 dias sem ir ao banheiro. Eu achei assim muito difícil, né? Porque é o meu primeiro caso de ter pego uma pessoa de tanto tempo dessa forma, mas ela disse que ficou quase 30 dias, né? 30 dias sem ir ao banheiro, tá? E ela relatava também muita fadiga crônica, um cansaço constante, era muito cansada, gases ao longo do dia, distensão abdominal, né? Ela comia e distendia o abdômen dela. Ela tinha evacuações com dificuldades, então ela é uma paciente assim que realmente tinha um problema intestinal. As unhas dela eram fracas, né? Então você imagina só para uma manicure, então sempre gosta de estar ali mostrando para as clientes também, então as unhas delas não estavam legais. Queda de cabelo, né? Mulher tem uma certa preocupação com queda de cabelo também é ruim, que vai ficando falhas, né? E a gente fica desesperada quando cai muito também. Estresse, ela estava muito estressada também. O sono dela não estava de qualidade, estava ruim. E ela oscilava muito de humor, né? Com uma questão muito da questão da bipolaridade também. E ela teve dificuldade de concentração e uma falta de libido também. Então, tudo isso ela trouxe para mim de que estava incomodando ela demais, tá? E uma das coisas que também estava achando muito ruim, que assim, ela não estava conseguindo, por conta das medicações em si, ela não conseguia, ela não estava acordando, então ela não conseguia acordar de manhã. Então ela levantava de manhã, então ela sentia muito sono. Então normalmente ela dizia para mim assim que não conseguia nem atender os clientes dela na parte da manhã e que aí ela tinha que ir na academia porque o médico tinha pedido muito para ela fazer os exercícios físicos e ela precisava ir na academia, só que ela não conseguia ir de manhã porque ela não dava conta de acordar. Então, aí o que que acontecia? Ela não conseguia trabalhar de manhã e ela também não conseguia ir pela manhã na academia, ela precisava ir à tarde. Então, você imagina só, uma pessoa que já não trabalha de manhã e precisa ir na academia, tem que ir à tarde, que era o horário que ela também trabalhava. Então, só por si só, isso já é ruim, né? Então, já dificulta também, porque aí ela acabava tendo que não marcar paciente em alguns horários, tá? E aí, o que que eu fiz, tá? Ela chegou aqui, ela tinha passado por um profissional, né? Um caso médico, era um neurologista. E assim, ela pagava muito caro nas consultas, tá? O penúltimo estava em R$ 2.500, ela acabou não tendo condições de manter essa consulta, aí ela pagou R$ 1.200 na última consulta. Então, quando ela chegou, eu falei assim: tá, você acabou de ir no profissional, você tem os exames laboratoriais para poder me passar? Ela disse assim: olha, ele não me pediu nenhum exame laboratorial. Eu falei: bom, então de todas essas queixas que você me trouxe, eu vou precisar olhar alguns exames, porque eu tenho algumas desconfianças do que pode estar acontecendo também, né? Ou pelo menos sanar minhas dúvidas, porque aí a gente. Para ver se vai precisar ou não dessa suplementação. Porque tudo que você me trouxe pode ser uma consequência da medicação, que às vezes, né, tá fazendo um efeito que não é o esperado, né? Enfim. Mas aí eu peguei e ela resolveu fazer, não, vou lá, vou fazer os exames laboratoriais, e aí eu fiz algumas solicitações, né? Lembrando sempre que eu sempre acho muito importante. Cada profissional precisa pedir aquilo que sabe ler, que sabe avaliar, e se é também, né, de repente, da profissão. Porque às vezes, muitas vezes a gente, por exemplo, eu sou nutricionista, eu posso passar suplementação, mas eu não posso passar medicação. Então, assim, se for o caso, eu achar que é importante, eu preciso direcionar esse meu paciente para aquela pessoa, né, por exemplo, o médico, que ele pode sim dar medicação, né? Eu não posso pedir para ir lá na farmácia comprar, enfim, fazer algo que não é
né, da minha ética, né, profissional fazer. Então, isso é importante. Então, assim como eu faço isso também, outros profissionais que também não têm, né, essa questão de leitura de exames, né, de repente, a própria dieta em si, também o ideal é o quê? Fazer um encaminhamento para o profissional adequado. Porque lá ele vai entender e vai acolher esse paciente de uma forma adequada, né? Então, eu pedi somente os exames que eram interessantes e favoráveis para a minha profissão, que eu ia conseguir dar conta de fazer, tá? Michele, tá tudo bem aí? Você dá um okzinho com a mão? Tudo certo? Tô tentando ir mais devagar, tá? Porque eu falo bem rápido, mas eu tô. E aí, então, uma das vitaminas super importantes é a vitamina B12. Então, só por aqui, ó, você já tá tendo um pouquinho de noção de como que estava a vitamina B12 dessa paciente. Então, ela estava em 241. Então, lembrando que ali, ó, só para a gente olhar, porque eu não olho é, as referências dos laboratórios, tá? Porque eu trabalho em cima de valores considerados ótimos, tá? O que que é isso? São valores assim que eu consigo ajudar o paciente, né? A ou melhorar uma patologia, ou de repente a não deixar que ele desenvolva a patologia. Então, eu sempre procuro olhar valores ótimos. Então, uma vitamina B12 ótima, digamos assim, em torno aí de pelo menos 600, 700, 800, é mais ou menos a casa que eu gosto de trabalhar com os meus pacientes. Se ele chegar aqui para mim com uma B12 de 600 e tiver algumas reclamações, e aí eu vou fazer a suplementação para a gente poder aumentar, tá? Por quê? Porque eu trabalho com metabolômica e eu entendo que sangue é só um meio de transporte, tá? É do sangue que vai passar para a célula. E aí, muitas vezes, o que a gente lê no sangue, a gente não vai ler dentro da célula. Então, por isso que quando meu paciente chega com uma queixa, e mesmo os exames deles estando em valores considerados ótimos, e se tem como se diz assim, uma margem ali que eu ainda possa aumentar um pouquinho, eu faço isso, né? E às vezes Elaine, acontece o eu, paciente eu acho que melhorar. seria importante você explicar um pouquinho o que que é a metabolômica rapidamente, para o pessoal entender, e daí sim. Tá. Eu vou passar com os exames genéticos agora, mas eu ia comentar, mas eu posso adiantar aqui, tá? Então, a metabolômica, tá? Existem várias formas de você fazer a metabolômica, tá? Ela é um teste que a gente faz. No caso, eu trabalho com o teste de urina, tá? Esse teste de urina eu mando para o meu paciente ter uma dietinha para ele poder seguir. Aí ele vai, faz através da urina, então tem que ser a primeira urina, igual o exame de laboratório mesmo, tá? Então, vai coletar ali, aí a gente congela essa urina e encaminha para São Paulo, os laboratórios de São Paulo que faz essa coleta e manda para os Estados Unidos, tá? Esse laboratório que eu faço parceria, ele envia para os Estados Unidos. E depois de aproximadamente 30 dias ele volta, tá? E o que que é na realidade? Ele é os metabólitos que a gente fala intermediários. Então, por exemplo, lá no exame de metabolômica, não virá B12. Ele vai vir o intermediário dessa vitamina, tá? Então, o que que é, por exemplo? Então, a gente vai ter lá um marcador, tá? E nesse marcador, a gente vai conseguir identificar se está faltando ou está sobrando essa vitamina B12. Então, eu já tenho uma noção, que aí eu comparo o sangue com esse de urina, tá? Os nomes são esdrúxulos, sabe? Eles são, assim, bem diferentes do que a gente está, né? Nem vou falar aqui, porque nem eu, alguns eu nem consigo falar, porque de tanto assim, que eles são bem diferentes, porque eles são metabólitos, tá? Então, eles, não é, por exemplo, a vitamina B12, né? Eles são mais específicos, tá? E esses metabólitos a gente consegue fazer essa leitura, e aí eu consigo entender o que que essa célula recebeu. E a metabolômica, a gente fala assim que é o filme do que está acontecendo dentro de você. Então, a gente tem a nossa genética. O que que é a genética? Que a gente recebeu do pai, 50%, e da mãe, 50%, né? Que juntou-se e aí fez a nossa genética, tá? Então, os nossos genes, eles vão se expressar, que a gente fala, ou eles vão silenciar.
Então é como se eles falassem ou se eles ficassem quietinhos, tá? Então na metabolômica a gente tem um pouco de noção do que pode estar acontecendo com os genes também, tá? Então é muito assim bacana quando a gente vê, tá? Inclusive metabolômica eu fiz na minha mãe, que ela tinha passado por dois cânceres, um de tireoide e o outro de pele. Eu falei, tem algo errado, né? E realmente, quando veio o teste de metabolômica, tem lá um marcador e a gente consegue identificar se ele está lesionando o DNA. Então, aquilo ali, quando vem alterado, a gente sabe que é uma predisposição genética. Predisposição genética não. Pode estar acontecendo, tá? Um excesso ali de, como se diz, a gente enferrujando por dentro, tá? Uma linguagem bem simples, tá? Então, isso pode estar danificando o nosso DNA. Então, aí precisa fazer algumas suplementações, algumas utilização de fitoterápicos para a gente poder diminuir essa lesão no DNA, tá? Então, eu sempre uso ali antioxidantes que são importantes para a gente poder tentar diminuir. Então, no entanto, já fazem o quê? Uns 3 ou 4 anos mais ou menos que tá tudo certinho com a minha mãe, não aconteceu nada. E agora, direto, eu tô fazendo as suplementações, fazendo as vitaminas. Fiz também o teste genético dela, porque aí o que que acontece? O nosso corpo, né, como eu disse, a gente recebeu 50% do pai e 50% da mãe. Então, por exemplo, essa paciente, é que eu já vou falar logo em seguida, mas só adiantando, ela pode ser que ela tenha um polimorfismo genético na B12. Como assim? A gente fala que é uma ineficiência enzimática, mas para ficar mais claro e mais fácil de vocês entender, ela tem um defeito na B12. Por exemplo, ela pode não absorver a B12 de uma forma adequada, o transporte da B12 não pode ser legal, ela pode ter um problema no receptor da B12, e que isso vai levar ao quê? Que ela tenha níveis mais baixos de B12. Então, esse é o paciente que a gente fala assim que, nossa, suplemento, sobe e aí desce. Aconteceu com um paciente meu aqui. Ele chegou no consultório, a gente suplementou ele, ficou bonitinha a B12 dele. Deu 2 meses mais ou menos. Fui pedir a B12 de novo, só para poder ver, né? 3 meses já fazia a B12 lá embaixo. Eu falei, não, não pode. E aí a gente pediu o teste genético dele e realmente ele tinha essa ineficiência enzimática, esse defeito na B12 dele. Então é um paciente que eu preciso ficar muito atento, que é um paciente que provavelmente vai precisar de uma dosagem baixa, né? A gente sobe bem ela, faz o exame e mantém uma dosagem um pouco mais baixa. Demora mais um tempinho, faz o exame de novo para ver os níveis, para sempre deixar o nível dele um pouquinho mais elevado, tá bom? Ok, Michelle, deu para entender? Deu? Perfeito. E aqui a paciente ela veio com ácido fólico de 9,53, tá? Então a gente trabalha com valores ótimos acima de 10. Só por aqui a gente já vê que já está um pouquinho mais baixo. Mas para paciente, por exemplo, como ela, né, de bipolaridade, a gente pode aumentar esse ácido fólico. Aqui diz que é superior a 3,1, mas a gente pode chegar um pouquinho mais alto sem problema algum, tá? E também veio com a vitamina D, olha que a gente estava comentando um pouquinho antes da nossa aula, Michele. 18,7, tá? Muito baixa essa vitamina D dela. Então, também, né? Vou falar para vocês ali que eu fiz com ela, mas olha só. Então, ela estava com uma B12 baixa, ela veio com um ácido fólico baixo e ela veio com uma vitamina D baixa também. Então, assim, tudo isso, né, a gente sabe que é super importante para a parte neurológica, tá? Mas enfim, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E aqui eu trouxe para vocês, só por curiosidade mesmo, tá? Sem me aprofundar muito nessa parte genética aqui, eu trouxe um teste genético de um paciente, não é o dela, tá? Ela não fez o teste genético, mas esse aqui é de um paciente meu. Então, aqui onde vocês estão vendo, ó, vê meu mouse ou não? Você vê? Vê? Tá. Onde vocês estão vendo aqui, gene testado. Então, esse gene testado aqui, esse FUT2, é o gene da vitamina B12, tá? Então, aqui tem os polimorfismos. O que que é esses polimorfismos? É como se fosse o nosso CPF. Então, a Michelle tem um CPF dela, eu tenho um CPF meu, eu posso ter o mesmo nome da Michelle, só que nós temos CPFs diferentes, então a gente consegue identificar. Então, todos esses têm o mesmo nome, mas um CPF diferente. O que que é o CPF? É a localização onde está esse polimorfismo, tá? E aqui é o quê? Ó, seu genótipo é o genótipo do meu paciente e aqui é o genótipo de risco. Então, aqui, esse paciente, ele é GA
Então, se ele é GA, então ele tem um genótipo de risco, tá? Se ele fosse GG, ele também teria, tá? Só para vocês terem um pouquinho de noção. E aqui, ó, a B9 é da mesma forma também. Então, aqui tem o gene, tem o polimorfismo, o gene do meu paciente e aqui o polimorfismo dele. Então, só para poder mostrar, eu trouxe os três aqui, de B12, de B9 e de vitamina D. Então, todos esses aqui, ó, por exemplo, da vitamina D também, ó. Então, esse paciente meu aqui, ele tem de um, dois, três, quatro, ele tem três genes de polimorfismo, tá? Que ele tem dificuldade. Então, aqui tem o transporte, tem a absorção e tem o receptor de vitamina D. Então, esse paciente. É um paciente que eu também preciso cuidar. E, inclusive, esse paciente aqui que eu trouxe, ele tem polimorfismo nessas três, tá? É de um paciente só isso daqui. E é o paciente que realmente a gente fez a suplementação, ficou bonitinho. E aí depois eu fui fazer aí de 3 meses depois e estavam todos esses muito baixo, tá? Então é por isso que é importante a gente poder entender o que o nosso corpo precisa. Então o teste genético é bem bacana por conta disso, tá bom? E aqui eu trouxe um pouquinho sobre assim, porque a gente fala muito, e até eu e Michelle estava comentando um pouquinho antes da nossa aula, sobre essa questão que para muitos profissionais ainda é um pouco, como se diz? É, Alguns não acreditam muito sobre a importância que as vitaminas e os minerais, às vezes até mesmo a questão da vitamina D, é muito polêmico, que tanto que fica para baixo, para cima, mas a gente já tem muitos estudos falando sobre esses benefícios, tá? Então, aqui, esse estudo aqui, até trouxe, se vocês escanearem o QR Code, vocês já vão ter o artigo científico para vocês darem uma olhadinha, tá? Então, até vi que uma já faz inglês aí, já pode até traduzir para nós aí, né? Mas eu já trouxe traduzido o tema aqui, tá? Que é a deficiência de vitamina D, B9 e B12 como principais impulsionadores da gravidade clínica e comorbidade metabólica em transtornos psiquiátricos graves. Então, fala aqui o importante da vitamina D, né? Do tanto que essas vitaminas aqui, elas podem contribuir para poder ajudar o paciente, né? Porque elas em níveis baixos, né, elas foram encontradas em vários pacientes. Então, é interessante que sim, que esses pacientes. E olha, eu tenho né, pelo tanto, né, de experiência que eu tenho e pelos testes genéticos que a gente pede, a gente percebe sim, tá? E claro que aqui não coloquei, mas a vitamina B6 também é fundamental, tá? Eu só trouxe essa aqui porque, como eu não tinha pedido e não era o tema da aula sobre a questão do teste genético, eu não tinha pedido o exame laboratorial da paciente, tá? Então eu acabei não trazendo sobre a B6, mas ela também é fundamental, né? Assim como outros micronutrientes, né? Eles fazem total diferença na, na saúde mental do nosso paciente, porque todas as vezes que você percebe, por exemplo, esse paciente meu mesmo que fez o teste genético, ele também faz uso aí de medicações, né, para a saúde mental, então é bem importante. E tem outros também que eu já pego aqui no consultório que também fazem uso. Então, preciso manter sempre essas vitaminas em níveis adequados para os meus pacientes, tá? Porque faz total diferença, então é bem importante, tá bom? Então, quem quiser aqui, tem o QR Code aí, é só escanear, vou deixar também os slides se vocês quiserem, para vocês poderem dar uma olhadinha depois nesses artigos, tá bom? E além dessas vitaminas, ainda eu encontrei na minha paciente magnésio, olha só, o valor mínimo 1,7. Gente, magnésio, eu falo que magnésio é vida, tá? Você pode suplementar o paciente e o paciente, depois você pode fazer exames dele que você nunca acha o magnésio muito alto, tá? Porque usa-se muito, a demanda é muito grande pelo nosso corpo em relação à questão do magnésio. Então, toda a parte muscular, que inclui parte de músculos mesmo, tá? Então, toda essa parte é fundamental aí. Então, às vezes a pessoa está muito ansiosa, então tem aquela questão, né, do aceleramento do coração, e aí a gente falou, opa, peraí, né? Então, o magnésio ele vai contribuir também, tá? Então, o magnésio a gente fala que é vida, tá? E olha que o zinco é fundamental também para essa questão, não só saúde mental, mas aí tem a questão da imunidade, tem a questão cardiovascular também, que ele ajuda aí no ciclo, tá? Então ele é muito importante. E olha só quanto veio de zinco da minha paciente, 85,7. Então a gente tem que manter esse zinco aí uns 110, aí próximo aí 120, principalmente para ela que tem essas questões aí, né?
já trata uma depressão, uma bipolaridade. Então, a gente precisa, sim, ter esses cuidados, tá? Com esses micronutrientes que vão contribuir muito para essa saúde mental. E ela também não é um nutriente, tá? Mas é insulina. Então, essa paciente ela se sentia cansada também, então não tinha ânimo nem para comer de manhã, nem para acordar de manhã. Então, a insulina, o que que é a insulina? A insulina a gente sempre fala, então a gente tem a nossa célula lá, então a insulina vai lá na nossa célula, fala assim, gente, olha, chegou açúcar. Então, aí tem o que a gente chama que é o GLUT4, e depois que a insulina avisa que a glicose chegou, o açúcar chegou para entrar dentro da célula, esse GLUT4 vai lá para a membrana e aí pega o açúcar e produz o quê? Energia para nós, tá? E aí, no caso, eu falo assim, nossa, Elaine, mas de 13,7, sendo que o valor de referência é 23, mas eu sempre trabalho, lembra que eu falei com vocês, com valores ótimos. Então, o que seria valores ótimos? Então, aqui a gente trabalha em torno de 6 a 7, é uma quantidade bem legal também, tá? Para poder trabalhar. Porque eu preciso de energia, porque senão esse açúcar fica no sangue, né? Essa glicose fica no sangue e acaba não entrando dentro da célula para poder gerar energia, tá? E claro que quando eu falo em açúcar, não estou falando simplesmente no açúcar, açúcar de mesa, né? Aquele açúcar branco, mascavo, não. Isso aí eu tô falando aí do pão, da batata, do macarrão, do arroz, enfim, né? Tudo que na realidade depois no final vai virar açúcar dentro do nosso corpo e que nós precisamos, né? Então a gente tem aí uma onda meia carbofóbica ultimamente, que a gente não pode comer arroz, batata, macarrão, pão, então, meu Deus, não pode comer, entendeu? Então, na realidade, a gente precisa porque a gente precisa de energia. Ah, Elaine, mas você está falando que você está indicando pão branco. Não, gente, não é assim, tá? Existem pessoas e pessoas. Se me chegar alguém que já tem uma resistência à insulina alta, que está perto de diabetes, entendeu? No caso dela também, não vou chegar lá, olha, você pode comer um monte de pão por dia. Não, a gente vai conversar com o paciente, vai ver se ele Tu come pão, ah, Elaine, eu como pão 3 vezes no dia. Ok, vamos tentar comer uma vez, então? Depois vamos cada um dia sim, um dia não, né? Será que você consegue colocar um pão um pouquinho mais saudável? Você consegue fazer um pão? Você consegue comprar um pãozinho de fermentação natural? Então, tudo depende de paciente para paciente. Então, não é saindo, tirando tudo do paciente por aí. Até mesmo porque você imagina só também. Se a gente está trabalhando com uma questão de saúde mental, a gente tem que ter esse cuidado também com o nosso paciente também. De ir no profissional nutricionista, chega lá, a gente corta tudo. Eu corto açúcar, corto pão, corto macarrão. Opa, peraí, vamos entender o paciente. Ah, Elaine, eu amo pão, nossa. Ok, então, que tanto que você come de pão? E reduzindo e conversando, só de você já deixar uma fatia de pão, ele já vai ficar maravilhado. E depois você vai conversando com ele, vai colocando um outro alimento mais saudável, vai fazendo ele experimentar outras coisas, sabe? Sem precisar colocar aquele terrorismo nutricional que o paciente chega a primeira vez, você já tem que fazer tudo o que ele precisa, tá? E não é assim, a gente precisa ter um certo cuidado de não sair dando suplementação à torta e à direita, né? Um monte de uma vez só. Então a gente tem que pelo menos, porque até mesmo porque suplementação também é caro, né? A gente tem um mercado muito grande aí, então a gente precisa ter esse certo cuidado com o paciente, tá? Por isso que a gente fala, quando a gente fala em saúde mental, a gente está falando de uma coisa muito global, muitas coisas envolvendo tudo isso. Então a gente tem que ter uma certa escuta também, né? Então eu falo que na parte da área da nutrição, nós também, nós não somos psicólogos, não somos terapeutas para sentar e escutar o paciente, não, porque a gente não foi treinado para isso. Tá? Mas a gente precisa escutar o paciente, a gente precisa ter uma escuta ativa, porque eu preciso entender o que está acontecendo. Até mesmo antes conversava com a Michelle, que um paciente meu chegou e falou assim que ele gostava de cozinhar, que ele fazia o almoço na casa dele, né? Um paciente homem. E aí ele falou assim para mim que ele fazia. Aí eu falei, ah, me conta então, como é que você faz o seu almoço na sua casa? E comecei a perguntar para ele. Ah, então, eu tenho uma panela de ferro lá que é de não sei quantos anos da minha família, e aí eu faço bife lá. Oi, você faz na panela de ferro? Já fiquei pensando, meu Deus, a ferritina desse homem, tem que cuidar, entendeu? Porque também, né, pode aumentar nesses casos. Então, ele já me trouxe, olha, já faz muito tempo que está na minha família. A ferritina dele não estava tão elevada, mas é o quê? Eu já escrevi no meu prontuário, paciente faz uso de panela de ferro para fazer a refeição, entendeu? Porque se em algum momento eu ver que a ferritina dele está subindo demais,
ferritina é o estoque de ferro, tá? Às vezes eu falo achando que. Então, é o estoque onde a gente guarda o ferro, digamos assim, tá lá no nosso fígado. Então, se ela tá muito elevada, e a gente encontra bastante, bem comum nos homens, então ela pode ser ou por excesso do consumo de ferro ou pela inflamação, tá? Então, no caso, esse paciente estava tranquila, ela estava um pouquinho mais alterada, mas é homem, então a gente acaba considerando, né? E a gente está cuidando de outros parâmetros, então estava tudo certo. Mas é por isso que eu falo, se eu não converso com ele, se eu não vou, né, perguntando as coisas e tal, às vezes ele nunca que eu ia ficar sabendo disso, e às vezes ele poderia ter uma alteração e eu nunca quis saber disso. Então, quanto mais a gente conversar, mais acolher esse paciente, melhor também, tá bom? E aí, vocês viram lá no prontuáriozinho que ela me escreveu que ela tinha uma constipação intestinal de até um mês sem ir ao banheiro. Então, gente, a constipação intestinal é algo assim, né? Muito, muito, muito complicado quando a gente fala em saúde mental, tá? Então, eu trouxe até mesmo aqui um artigo que ele fala aqui sobre o papel do eixo microbiota intestino-cérebro, tá? Nos transtornos neuropsiquiátricos. Então, qual que é a importância? Porque hoje, se tem uma coisa na área da nutrição, né, assim como na área da medicina, que a gente estuda muito, é questão intestinal. Porque toda vez que você inflama o seu intestino, você também inflama o seu cérebro, então respinga no cérebro, tá? E a gente também tem uma comunicação muito rápida entre o intestino e nosso cérebro também, através do nervo vago, tá? Então, essa comunicação é feita de algo assim muito extraordinária, sabe? Então, assim, mas tem muita coisa para a gente conhecer de intestino ainda. A gente acha que já fez muita coisa, mas a gente ainda tem muita coisa para se pesquisar em cima disso, mas já estamos bem, como se diz, né? Tem muitas coisas que falam sobre isso, tá? E a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, tá? E aqui esse artigo ele trouxe um pouquinho aqui a questão do eixo microbiota intestino-cérebro, né? Um mecanismo de sinalização que é bidirecional, tanto do cérebro para o intestino como do intestino para o cérebro. Por exemplo, tá? É que eu já estou mais acostumada a dar aula, mas, por exemplo, faz de conta que hoje seria meu primeiro dia de dar uma aula. Ok. Nossa, aquele friozinho na barriga, entendeu? Ai, normalmente o que vai funcionar é o tal do intestino, né? Porque a gente fica mais nervosa, mais ansiosa. Então, muita gente fala assim: ah, nossa, eu tô indo no banheiro direto porque eu né, vou ministrar uma aula, eu vou, sei lá, viajar, alguma coisa assim, né? Então, esse que é essa questão de sinalização aí bidirecional, tá? E aqui também, ó, ele traz aqui o envolvimento, tá, dessa microbiota aqui nos distúrbios neurológicos e psiquiátricos também, o quanto isso é importante. Então, a gente precisa consumir os nutrientes e eles precisam ser metabolizados lá, né, na questão do nosso intestino e serem absorvidos de uma forma efetiva. Então, o nosso intestino, ele precisa ser muito bom, né, para poder conseguir aproveitar todos esses nutrientes, né? Mas será que a gente tem feito isso, né? Então, a gente vai deixar essa perguntinha no ar, depois vocês me respondam como é que vocês estão fazendo, tá? E aqui ele fala sobre essa questão do comportamento, né, da doença principalmente aqui de Alzheimer, demências, ansiedade, transtorno do aspecto autista, tá? A gente vê muito isso, bipolar também, o transtorno depressivo maior, doença de Parkinson e esquizofrenia. Então, só para vocês terem noção do quanto o nosso intestino é importantíssimo na questão da nossa saúde, saúde mental, né? Quanto ele é. E olha só, né, a gente nem parece, né? Nossa, ele tá lá embaixo e outro tá lá em cima, tão diferentes. Mas eles totalmente faz essa ligação, tá bom? Aqui também eu deixei aqui a referência do artigo, tá? Então vocês podem fazer a leitura aqui também do QR Code, vocês vão encontrar essa figura aqui, tá? Então eu gosto bastante de mostrar. Então, só para a gente poder ter uma noção, olha só o tanto de coisa que pode influenciar a nossa microbiota, tá? Então, a gente tem toda a parte aqui do nosso fígado, tá? Que, como diz as pessoas, eu estou com uma esteatose super leve, né? Mas será que está que é leve mesmo? Grau 1. Hoje eu recebi uma paciente de 41 anos, ela falou para mim, olha, eu fiz eu fiz a ultrassom, mas a médica falou assim que eu tô com uma esteatose grau 1, né? Esteatose é gordura no fígado que a gente fala, né? Então eu falo assim, ó, aí eu disse assim, nossa, você só está com uma esteatose bem leve de grau 1, né?
Então, assim, às vezes a gente não se preocupa tanto, tá? Mas, assim, é fundamental a gente ter esse cuidado, né, dessa gordura nesse fígado aí, tá bom? Então, aqui a gente tem outras questões das inflamações, das doenças autoimunes, excesso de peso, tem também a questão da diabetes, tem os problemas cardiovasculares, o estilo de vida, a genética, os remédios, o estresse, né? Hoje em dia, eu não sei vocês, né? Mas eu trabalho assim, a primeira coisa que eu sempre pontuo ali no questionário, qual é o seu nível de estresse, de 0 a 5. Quando o paciente vem com tipo 1 ou bota 0, eu falo, não, deve ter alguma coisa por aí, vamos investigar, né? Porque a maior parte deles vem com 4, 5, não sei aí com vocês, mas o grau de estresse, de ansiedade sempre vem muito alto. E o que que acontece? A gente está estressado, a gente vai lá e come esses fast food, né? Pede muitas coisas. Ah, Elaine, mas você quer dizer que você é contra pizza? Ah, Elaine, você quer dizer que você é contra lanche? Não, tá? Eu acho assim que a gente precisa não deixar esses alimentos serem rotinas, porque eu conheço pessoas que colocam esses alimentos muito na rotina, né? Então, diariamente, isso não é legal, porque a gente pode, o álcool também, né? Não sei se vocês, os pacientes de vocês são assim, tá? Mas os meus, por exemplo, eles chegam aqui e falam assim: ai, Nutri, ontem eu tive que tomar uma cerveja, sabe por quê? Meu dia foi tão cansativo, que eu não resisti, eu tive que tomar uma cerveja. E aí a gente fala assim, nossa, uma simples cerveja, né? Mas não vai fazer mal, tá? Mas, gente, é porque o álcool em si, ele danifica a nossa microbiota intestinal, tá? Ah, esporadicamente, lá uma vez por mês, a cada, sei lá, uma semana, mas eu prefiro não indicar, tá? Mas, né, às vezes acaba tomando, né? Enfim, eu falo assim que cada um sabe onde pode pisar, sabe de repente da genética e tá tudo bem, né? Eu tenho meu teste genético, eu metabolizo muito bem o álcool, então, mas enfim, eu não abuso e é esporadicamente que eu coloco também, tá bom? Então, tem a questão até mesmo do meio ambiente, né? Essa questão das contaminações que a gente tem, enfim. Então, a gente precisa ter certos cuidados. Então, aqui, o que que ele trouxe? Ó, esse aqui, ó, é o nosso epitélio intestinal. Tá vendo só como esse aqui tá em eubiose? Então, aqui ele tá normal, né? Tá aqui no lumen intestinal, tá tudo bonitinho, tá vendo essa parte aqui, ó? E o que é mais importante que a gente precisa cuidar muito bem é dessas tight junction aqui, ó, tá? Aqui, que são proteínas de ligação. Elas deixam, vocês viram como é que elas estão bem fechadinhas ali, ó? Então, isso daqui significa que só passa quem está autorizado. Eu sempre comparo para os meus pacientes, eu falo assim para eles: olha, imagina só se a gente tem um baile para ir hoje. Então, assim, você comprou o ingresso, mas eu não tenho o ingresso, tá? E aí, se a gente for nós duas no baile, se chegar lá, tiver lá uma pessoa para coletar os ingressos, eu não vou conseguir entrar. Mas e se não tiver, eu ou você vai conseguir entrar. Então é isso que a gente fala. Então aqui por exemplo, é só quem tem ingresso que entra. Quem não tem não vai entrar. Então é dessa forma aqui que a gente precisa manter o nosso intestino em eubiose, tá? Depois a gente tem a desbiose intestinal. Vocês já viram aqui, olha só, a diferença dessa primeira imagem para essa segunda imagem, como a gente já vai danificando esse epitélio intestinal aqui, ó. Tá? Então, nosso lúmen aqui já vai ter um estresse oxidativo maior, então a gente já vai, de repente, a gente comeu aqui nessas coisas aradas, aconteceu essas coisas aqui que estão todas em voltas aqui. Então, olha só como a gente vai estar ficando essa desbiose. Você tá vendo que aqui a gente já não tem aqui, ó, essas taquidiantes aqui, ó, tá vendo? Essas proteínas de ligação. Aqui, aí aqui ainda a gente tem um pouquinho. Opa, deixa eu voltar aqui. Aqui ainda a gente tem um pouco, mas aqui a gente já não tem mais isso. E depois aqui o leaky gut, né, que é o intestino vazado que a gente fala, aí sim a gente está numa situação bem ruim. Então a gente tem que cuidar muito quando a gente fala em saúde mental, para ver como é que será que está o intestino do meu paciente. Então, por exemplo, né, para quem não é nutricionista aqui ainda, né, tem algumas que vão se formar aí, mas para quem é terapeuta, para quem é psicóloga, de repente, não sei se tem mais uma outra profissão, será que às vezes não vale perguntar assim, como é que está o seu intestino, né? Como é que está a sua alimentação? Não é para você passar um cardápio, entrar lá na IA, né?
passar um cardápio pro seu paciente, tá? Não é isso, é só para você ter curiosidade. Por quê? Porque senão você, sabe aquele paciente que você está fazendo a terapia com ele, não está dando certo, e ele vai, ele volta, ele vai, ele volta. Será que de repente ele não está com o intestino vazado desse jeito? Ou numa desbiose intestinal, sabe? Então, às vezes, vale a gente poder fazer essa investigação com o paciente, né, para verificar, né? Será que eu não posso? Eu acho que ele falou assim que o intestino dele não funciona direito. Vai um dia sim, um dia não, entendeu? Opa, peraí, será que não vale a gente procurar um profissional para te orientar, para passar, né, de repente aqui, para ver como é que estão as suas vitaminas? Porque vocês acham que o intestino desse daqui vai absorver vitaminas e minerais de uma forma adequada? Não, porque tem muita competição aqui também, coisas que às vezes nem deixam ser absorvidas, tá? Então é dessa forma que a gente precisa ter esse cuidado aí com o nosso paciente também, tá bom? E aqui a gente tem aquela tradicional frase que a maior parte das pessoas falam, tá? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Você é o que você come. Será que realmente é isso? Será que só o que eu como, só eu escolher o que eu como que tá tudo certo? E aí vem a questão. Nós somos o que a gente come, sim, mas o que a gente digere, o que a gente vai absorver, o que a gente vai metabolizar e o que a gente vai excretar também. Então, por exemplo, naquela figura anterior ali, a pessoa, no final de semana, por exemplo, ela toma muita cerveja, ela come fast foods, enfim, né? Ela faz o, digamos assim, um regaço, né? Palavra aí certa. E aí depois, durante a semana, ela come tudo bonitinho. Mas será que realmente deu para o corpo dela conseguir fazer essa recuperação? Só que ela estava comendo bonitinho, aí ela não consegue perder peso, ela vive estressada, ela vive aí com dores de cabeça, né? Ela vive aí se questionando de muita ansiedade, às vezes dá uma sensação de depressão nela também, né? Ou piora a bipolaridade, enfim, ela vive nessa causa e você não entende, porque ela fala assim: eu consumo bonitinho. Eu como arroz, feijão, salada, carne, enfim, né? Não fico comendo porcariado durante a semana, mas às vezes no final de semana ela acaba estragando tudo também. Ah, Elaine, mas você é contra comer um doce no final de semana? Não, mas tudo a gente precisa ter uma noção de como que tá esse indivíduo, né? Será que de repente a gente não pode fornecer um doce um pouco melhor para ele? Então, tudo isso a gente precisa fazer essa questão dessa avaliação, tá bom? Então, você precisa cuidar do que você ingere, do que você digere, do que você absorve, metaboliza e excreta. Por exemplo, uma pessoa que não tem uma boa digestão. Então, vamos supor que, por exemplo, agora eu tô dando aula aqui, só que eu já jantei, tá, gente? Mas, por exemplo, faz de conta que eu não jantei, porque eu preciso jantar cedo, tá? Um detalhe. Então, por exemplo, faz de conta que eu não jantei. Então, aqui, o que que tá acontecendo? Eu tô com uma luz aqui, eu tô falando para vocês. Então, aqui, o meu cortisol tá mais elevado. Então, o que que acontece? Na hora da digestão, meu cortisol tem que estar mais baixo. Então, vamos transformar isso no horário do almoço. Então, tem lá um paciente seu que ele trabalha com negócios, então o tempo inteiro no telefone, no celular, tal, tal, tal. Chega para almoçar, às vezes tá no telefone, no celular. Ele até tá comendo porque ele gosta de comer uma salada antes, ele gosta de comer tudo bonitinho, e arroz e tal, e feijão. Aí, só que ele tava muito tenso porque tava vendendo aquela hora. Você acha que esse cara vai digerir de uma forma adequada? Claro que não, né? Porque tá muito elevado esse cortisol dele, muito elevado. Então, às vezes, muitas vezes, tal, esse excesso de cortisol vai bloquear também o ácido clorídrico, que é fundamental na digestão. Então, esse cara ele ingeriu certo, mas não digeriu adequadamente, né? Tá, e se ele por acaso ele estava mais calmo na hora da digestão e estava tudo certo. Beleza. Só que como é que tá o intestino dele? Tá absorvendo de uma forma adequada? Não sei, né? Então, às vezes, o que que acontece? Até absorve, mas de repente não consegue passar da corrente sanguínea para as células. Então, ele não metaboliza muito bem. E às vezes ele não está excretando de uma forma correta também, porque às vezes demora um monte de dias para ir ao banheiro, entende? Então, existem muitas questões por trás que não é. Eu sempre falo que quando o paciente chega no meu consultório, eu falo assim: nossa. É o sonho do nutricionista, então, chegar, o paciente chegou, sentou,
falou o peso, a idade, a gente fez uma avaliação, vou fazer o seu cardápio, tá? Não é assim, gente. A gente precisa de muitas informações, entender o paciente, colocar na rotina, tentar puxar o que pode estar acontecendo com esse paciente que não está dando resultado. Se é que esse paciente está dormindo de noite, enfim, são muitas questões que precisam ser, né, que a gente precisa trazer, tá? Então, a gente viu aqui que o que incomodava essa paciente, que era a constipação, era a fadiga, o cansaço, os gases, tá? Então, ela tinha uma questão da parte da digestão dela muito ruim, tá? Aí ela me reclamava de unhas fracas, mas também a gente já viu lá que tinha algumas vitaminas e minerais que estavam muito ruim na alimentação dela também. E ela também não tinha um sono de qualidade. Então, como é que tudo que ela fazia durante o dia, de bom, de repente ela se alimentava melhor, ela tentava fazer um exercício físico à noite, que é a hora de reparar o corpo e fazer, não estava acontecendo, porque ela não tinha um sono de boa qualidade. E aí, o que que acontecia com ela de manhã? Estendia um pouco o horário, porque ela não conseguia acordar cedo, né? Lembra que eu falei para vocês? E aí, como é que uma mulher dessa vai ter libido? Mas jamais, né? Tá acabada, tá cansada. Então começa a mexer com os hormônios. Sabe aquela bola de neve que vai levando, vai levando, vai levando? É isso que estava acontecendo com a paciente, tá? E aqui o que ela mais não conseguia fazer, que era o acordar pela manhã também, que ela tinha muita dificuldade. E aí, perante todos esses resultados, tá? Lembrando que eu não tinha o teste genético dela, eu me baseei nos exames laboratoriais, nas queixas que ela me trouxe. Eu passei um complexo B para ela, com todas as vitaminas do complexo B, que são fundamentais, tanto para a parte também de neurotransmissores, né, produção, né, que é a síntese de neurotransmissores, a parte da imunidade, a saúde intestinal também, que já contribui. Eu também passei o zinco também, que ela precisava do zinco, porque estava baixo, a vitamina D dela estava muito baixa também, então eu passei uma dose diária para ela e fiz a reposição também do magnésio dela, porque magnésio também ajuda na questão intestinal, porque ele trabalha com a questão da motilidade intestinal também, tá? Então aí só fazendo essas pequenas correções sem entender um pouco mais da questão genética dela, né? Mas quando a gente tem o conhecimento, essas coisas também se tornam um pouco mais fácil, tá? Então, o que que foi o resultado dessa paciente? Ela começou a acordar de manhã, então, coisa que ela não fazia. O intestino dela começou a funcionar, tá? Então, começou a melhorar. Então, ela não ficava muito mais tempo sem ir ao banheiro. Então, eu coloquei fibras, pedi para ela cuidar bastante da água também, porque às vezes a gente falha um pouquinho. Então, toda vez que a gente fala em intestino também, a gente precisa tomar um certo cuidado, porque a gente precisa tomar água, comer as fibras, porque senão isso é o básico. Passou do básico ali, não deu certo, aí sim a gente vai fazer uma suplementação, vai pensar em um suplemento que ajuda um pouco mais essa questão de motilidade intestinal de repente, tá? E também mais disposição para ir à academia e para trabalhar. Então ela dizia assim: olha, eu vou falar bem a verdade para você, eu vou na academia porque eu sou obrigada. Mas aí ela começou a ir na academia pelo horário da manhã, tá? E aí o que que aconteceu? Ela começou a trabalhar nos dias que ela não ia para academia, porque ela já conseguia, ela já tinha melhorado o sono também, já conseguia acordar bastante de manhã. Ela foi lá, minha disposição é outra, super outra. Até encontrei esses dias ela no salão e ela falou assim: Nossa, eu preciso inclusive voltar lá com você para a gente fazer novos exames também e para verificar o que há para poder fazer a suplementação, tá? Então, eu acho super importante. E do mais importante também, que eu acabo ficando um pouco mais triste por conta do profissional que atendeu ela e que não fez não entendeu que ela também estava com essas queixas, que ele precisava pedir um pouco desses exames, pelo menos que são importantes, porque olha só, que qualidade de vida que eu trouxe para essa paciente, né? Uma paciente que já trata de depressão, que a gente sabe que é muito difícil, né? Vocês aí, quem é psicólogo e terapeutas aí sabem, né, quanto é difícil esse tratamento, né? Que muitas vezes a gente não tem avanço. Então, isso daí ela já é outra, assim, sabe? Você percebe até no rosto dela, assim, no sorriso dela, o quanto ela já está diferente, tá? Então, por isso que eu falo que é importante. E não é só a nutricionista que trata isso, é todos os profissionais que precisam estar em conjunto. E quanto mais profissionais, melhor, né? Até estava comentando com a Michelle anteriormente, é algo que eu vejo que é necessário, então eu estou num projeto de uma clínica integrativa agora, porque eu quero receber
esse paciente, porque o que que acontece? Às vezes chega aqui em mim e eu falo, olha, eu preciso te encaminhar para um cardiologista. Aí eu encaminho para o cardiologista, às vezes eu mando uma cartinha, mas aí o cardiologista às vezes não responde, não olha o que eu pedi, entende? Então a gente precisa ter essa comunicação entre profissionais, porque quem ganha é o paciente e a gente nós estamos, sobretudo, o quê? Querendo cuidar do paciente. Então, quando o paciente vem aqui, às vezes eu estou, né, estudando, falo, nossa, vou supor a Michelle. A Michelle tem isso. Ah, legal. Entendeu? Eu já coloco lá na minha reservinha ali do cerebral ali para poder testar isso na Michelle, entendeu? Michelle não é minha paciente, tá, gente? Só foi só um modo de falar. Então, assim. Ainda, né, Michelle? Tô brincando. Então, assim, ó, o que que eu falo para vocês? É eu pensar no paciente mesmo, sabe? Inclusive, até mesmo uma das nossas amigas da pós, ela veio para fazer um tratamento comigo, ela dizia, Elaine, nunca ninguém conseguiu fazer meu intestino funcionar. Eu falei, bom, então isso aí é um desafio, né? Então bora lá. E hoje o intestino dela funciona bonitinho, né? Por quê? Porque eu estudei, eu fui atrás, né? Algumas coisas, claro, que eu já sabia, que eu já tinha essas condutas também para poder fazer uso, né? Aquelas cartas na manga que a gente fala. Mas é assim, cada paciente é um desafio novo, tá? E ela, ai, não tá dando certo, ai, não tô conseguindo ir, eu preciso ficar tomando isso aqui a vida toda. Eu falei, não, calma, vamos com calma, espera aí. Porque não é do dia para hoje que a gente resolve as coisas também. Então a gente acaba demorando um certo tempo, tá? Mas nós fizemos 3 meses de tratamento e hoje o intestino dela funciona bonitinho, tá? Então faz dias que eu não converso com ela até, vou até mandar uma mensagem, porque a gente gosta de saber, né? Então a gente finalizou o tratamento por ali, o intestino dela voltou a funcionar. Então, assim, é um prazer muito grande para o profissional fazer aquilo, porque não é só o intestino, né? É metabólico, é o sistema todo, é questões mentais, né, questões de saúde, de imunidade, enfim, né, de muitas coisas interessantes, tá bom? Que a gente precisa. E aí, a gente falando um pouquinho, Michelle trouxe a questão dos traumas para vocês, né? Não vou entrar nos traumas em si, mas o que que a gente pode, né, conversar? Até troquei uma ideia com a Michelle, porque eu ia trazer esse caso que é algo que me chamou bastante a atenção, né? E assim, por trás da bipolaridade, será que também, né, não teve algum trauma? Então, tudo isso. E aí, os traumas, eles fazem o quê? Aumenta cortisol também, a depender do que essa pessoa traz. Então, esse aumento de cortisol, então também é importante a gente cuidar da parte da nutrição. Por que que esse cortisol está elevado? Não, ela tem uma questão, sim, por trás do trauma. O que que eu posso fazer como profissional nutricionista para melhorar essa questão do cortisol? Será que eu não posso investir de repente num sono mais reparador? Não posso colocar alimentos ali num café da manhã para ela ter um café da manhã ali rico em proteínas também, que vai poder ajustar esse cortisol dela, né? Que eu posso fazer para poder melhorar isso daí? Então, eu como profissional, eu não vou entrar na questão do trauma, porque isso não é para mim, isso aí é para Michelle, né? E para todas as pessoas que podem. Então, jamais eu não posso abrir nada disso porque eu não sei fechar, eu não sei conduzir, eu não sei fazer nada. Mas eu tenho a parte da nutrição. Então, em conjunto, por exemplo, com a Michelle, né, ou com qualquer outro profissional, a gente pode trabalhar em conjunto para poder melhorar essa questão do cortisol. E ela é uma pessoa o quê? Inflamada, não é? Uma pessoa que sofre um trauma, querendo ou não, ela é uma pessoa inflamada. Como que a nutrição pode ajudar nessa questão da inflamação? Eu posso cuidar desse intestino, mesmo que ela inflame um pouco mais, né, por todos os problemas em relação à questão dos traumas, mas que eu tente diminuir o máximo essa inflamação desse paciente, que eu possa fornecer vitaminas, minerais que possam dar essa questão desse suporte para ela. E com isso tem as alterações todas metabólicas, tem questões também a parte toda da parte gástrica, né, que a gente passou aqui com vocês. Tem a questão também de diabetes, resistência à insulina, que a gente fala, que resistência à insulina, aquela questão daquela insulina que eu mostrei para vocês lá, de não estar entrando energia dentro da célula. O que que eu, como profissional, posso fazer? Posso fazer muita coisa pelo paciente também, tá? E a primeira das coisas, entender ele, entender a rotina dele, entender como que acontece as coisas na casa dele, né? Como é que é a rotina, que hora que ele trabalha, que hora que ele acorda, né? Para a gente poder melhorar essas questões e diminuir, tá? E claro, também, a gente também pode trabalhar com a questão da genética. Então, por exemplo, um paciente que chega aqui para mim, que ele tem uma B12, que eu sei que ele pode ter um polimorfismo. E uma coisa bem interessante que eu quero deixar bem claro para vocês, por exemplo, é assim, a pessoa tem uma predisposição genética a ter B12 baixa. Significa que ela vai ter sempre B12 baixa? Não, tá?
Então, não significa, tá? Mas se a depender do seu estilo de vida, pode ser sim que você tenha, por exemplo, uma B12 baixa, tá? Então, assim, a genética não é destino. O que é destino é epigenética, que está acima da genética. O que você tem feito para você não ativar a sua genética, tá? Então, por exemplo, minha genética é maravilhosa, tá, gente? Então, eu tenho uma predisposição genética a ter resistência à insulina, que é o que eu comentei lá, a ter diabetes, tá? Vou ser mais simples para vocês entenderem. Então, por exemplo, eu vivo me alimentando de qualquer forma, eu não cuido da minha alimentação, enfim, né? Não é legal a minha alimentação. Vocês acham que eu vou ou não vou desenvolver minha genética? É a epigenética, né? Eu não estou me cuidando, então sim, provavelmente eu vou desenvolver minha genética. Então, por exemplo, eu tenho uma hipercolesterolemia familiar. O que que é isso? Alteração dos lipídios, das gorduras no meu corpo. Então, minha mãe, a família da minha mãe tem, a família do meu pai tem colesterol alto, tá? Então, o meu colesterol, ele é 230. A minha LDL, que é um colesterol que eles falam, logo Deus leva, né? O pessoal costuma falar isso, é 130 em média, mais ou menos, né? 139, tá? O último que eu fiz. Mas o que que aconteceu? Eu estava numa fase que eu estava com cortisol mais elevado também, tá? Então isso altera. E o meu próprio, porque o colesterol, o meu próprio corpo produz. Então eu tenho que cuidar. Não é só da alimentação. Então eu cuido da alimentação, eu faço exercícios físicos. Só que o meu colesterol bom, ele é muito bom, tá? Então, assim, eu tenho pouca predisposição genética, né? Claro que não é só simples assim, mas não tenho uma predisposição genética, não, desculpa. Então, assim, os meus exames, ele trouxe essas quantidades alteradas de exames de laboratório, mas o meu risco cardiovascular, tá? Isso que eu quis dizer, não é tão elevado. Porque, embora os meus colesteróis sejam altos, mas o meu colesterol bom também é muito bom. Então, por quê? Eu pratico exercício físico, porque eu também eu cuido da alimentação, então isso daí ajuda muito também nessas questões, tá bom? E aí, para a gente poder concluir aí, né? O que que é na realidade, né, a nutrição na saúde mental? Então a gente precisa o quê? Cuidar da alimentação com fontes que a gente fala de comida de verdade. O que seria comida de verdade? Porque existe comida de mentira, né? Só nas brincadeiras das crianças, né? Mas é uma forma da gente falar. Comida assim que a gente planta, que a gente colhe, no caso, né? Então são frutas, verduras, legumes, menos alimentos industrializados possíveis, tá? Então tudo que passa muito pela indústria, porque hoje qual que é a sensação que eu tenho assim de quando eu vou ao mercado, de às vezes ser enganada, né? Então, por exemplo, esses tempos atrás eu fui no mercado comprar um tempero natural. Deixa eu tentar lembrar o que que era. Ai, agora eu não me lembro qual que era o tempero. Mas, por exemplo, era orégano, tá? Vamos colocar aqui, não tenho certeza de o que que era. Chegou lá, eu falei, nossa, tem dois oréganos, esse aqui tá mais, pesa mais, esse pesa menos. Deixa eu ver aqui. E eu resolvi olhar a lista de ingredientes. O que pesava mais tinha glutamato monossódico, que é aquele que é esse, quando a gente come muito em excesso, ele é excitatório para o nosso sistema nervoso central, que aí piora todas essas questões neurológicas, né? E aí, o que que aconteceu? Eu olhei e falei, gente, não é possível, né? E esse, ele dá sabor, dá aquela vontadezinha de falar que, nossa, esse tempero aqui é maravilhoso, bem mais gostoso do que esse. Mas esse tem, né, o porquê. Porque dá mais vontade no comer da gente, tá? Então é mais por isso. Então a gente pode ter uma alimentação que é rica em proteínas, que vem das carnes, ovos, né, peixes. Aí a gente também tem as oleaginosas, que é feijões, grão de bico, lentilha e ervilha, tem os leites e os derivados. A gente tem os carboidratos, que hoje a gente está nessa onda carbofóbica, que não pode comer arroz. Os pacientes chegam no meu consultório falando assim, Nutri, eu comi arroz ontem, mas olha, só foi hoje porque eu estava com muita vontade. Eu falo, meu Deus, calma, como que é isso? Eu como arroz todo dia, se deixar, tá tudo bem, entendeu? Ontem eu comi pão, Nutri, ai, mas olha, mas pão é bom demais, né? Ai, meu
Deus, não sei o que eu faço para poder parar de comer pão. Fala, peraí, vamos dar uma olhada, né? Você é celíaca? Como que é? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Inclusive, falando em celíaco, até celíaco é aquela pessoa que não, né, aquelas pessoas que não podem consumir glúten porque inflama muito o corpo, tá? Então, por exemplo, eu recebi, né? Eu faço o teste genético e lá vem a predisposição genética para doença celíaca, né? Só que assim, é uma predisposição, na realidade vem o gene, né? Não vem a predisposição genética. Então, por exemplo, eu tenho um paciente, assim como o meu pai também, ele tem uma predisposição genética a ser celíaco, né? Então, Elaine, você pega, você tira todo o glúten então do paciente, né? Não, nós não podemos retirar. Por quê? Porque, por exemplo, eu faço toda a retirada desse paciente que vem com esse gene HLA, que a gente fala, tá? Então, o paciente chegou aqui, fez o teste genético, ele tem predisposição genética a ser doente celíaco, vou tirar todo o glúten dele, tá? Tirei todo o glúten do paciente. E aí, por um acaso, durante um dia lá, ele foi no aniversário e comeu um glúten. Então, esse glúten que ele comeu do alimento lá, pode ser um gatilho para realmente levar ele à doença celíaca. Aí sim aflora essa doença celíaca e aí, aí ele tá lascado, né? Então a gente pode sim colocar o glúten na alimentação normal do paciente. É claro que aí eu vou ficar aqui, vou colocar 2 pão de manhã para ele, um no final do dia, vou colocar um monte de coisa arada que tem glúten, bolacha, e não sei o quê. Não, a gente vai pegar um pouquinho mais leve, como diz. Não vamos cutucar a onça com a vara curta, mas a gente pode sim, tá bom? E além desses carboidratos, né, a gente tem os lipídios, que são as gorduras principalmente as boas, tá? As vitaminas e os minerais também, que vêm aí das frutas, verduras e legumes. E a gente precisa controlar a inflamação. Lembra aquela questão que a gente revisou sobre a questão do intestino? É uma inflamação também. E essa inflamação vai respingar no nosso cérebro. Então a gente precisa ter esse certo cuidado. Então, ter ali também uma gordura no fígado é uma inflamação. Opa, né? Tem que cuidar. Genética também, é claro, genética é importante, porque quando a gente conhece a nossa genética, até quando eu fiz o meu teste, eu falei assim pensei assim, alguém contou pro geneticista quem eu sou, porque não pode, porque veio dizendo exatamente quem era eu, sabe? E aí, quando a gente começa a implantar mesmo a genética, o nosso corpo começa a responder melhor, porque é do jeito que ele gosta, né? E aí eu sempre falo também que é a importância de uma equipe integrativa, tá? Mas eu sempre falo, cada um no seu quadrado, igual eu falei. Então, a nutrição, o único profissional habilitado para prescrição de dieta é nutricionista. Médico é? Não, nem nutrólogo é, tá? O único é nutricionista. Nutricionista pode prescrever remédio? Não, não pode prescrever remédio, tá? A gente prescreve sim as vitaminas, os minerais, existem algumas fitoterápicos que a gente também pode fazer a suplementação, mas medicamentos são médicos. Mas a gente vê muitos outros profissionais aí que eu vejo na minha área, principalmente na área da nutrição aqui, é muita gente fazendo cardápio, tá? E a gente precisa ter muito cuidado, porque, por exemplo, só um exemplozinho, só para vocês terem noção da importância. Pacientes, eu não mexo com oncologia, tá? Pacientes em tratamento de câncer de mama que fazem uso de tamoxifeno, que é uma medicação que é super importante, né, para manter ali o paciente ali afastado da doença, né? Ou ele assim quando ele termina o tratamento, no caso com radioterapia, quimioterapia, enfim, ele começa a fazer uso por um bom tempo dessa medicação. Um simples, por exemplo, chá de camomila pode fazer mal para o paciente, porque ele usa o mesmo receptor da medicação. Então, tem esse receptor aqui. Então, veio o chazinho de camomila, pode ser que o chazinho de camomila vai entrar nesse receptor, ao invés do medicação. Então, pode sim estar prejudicando o paciente. Então, por isso que eu falo, é habilitado pessoa para isso, né? Não é. Então, tem que tomar muito cuidado. Mas no caso, eu também não mexo com paciente oncológico, né? Mas às vezes a gente pode dar aquele espetáculo, né? Ah, não, toma um chazinho de camomila toda noite, perto do horário que você toma medicação. Isso aí já é um problema super grave. Então, é natural. Gente, eu tô terminando, tô fazendo pós de fitoterapia, né? Então a gente precisa ter muito cuidado. E eu já sempre tive muito cuidado nas minhas prescrições também. Eu vou lá, eu olho as interações, eu olho as coisas, tudinho para poder ter o mínimo possível de possível erro, porque senão a gente pode, né, acabar aí levando até um estado grave de um paciente, enfim, tá? E até mesmo até eu estava no curso de fitoterapia.
uma senhora cuidadora, é, um, tinha um- ela cuidava do idoso, né? E o idoso estava fazendo muito uso de medicação. E aí ela falou assim: não, porque você deve estar com o fígado ruim, toma chá de boldo, né? Tá certo que ela não achou que ia tomar 1 litro de chá de boldo. Pois ele veio a óbito por conta dessa prescrição dessa coitada, né? Claro que ela quis fazer o bem, mas a gente precisa ter esse certo cuidado, tá bom? Bom, eu acho que era isso que eu tinha para passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E aí, se quiserem de repente te perguntarem alguma coisa, fica à disposição. E aí, Michele? Já parei de. Gratidão, gente. Que aula, hein? Eu tô Já aqui fez? Já querendo descompartilhou? mais, Já? viu? Se quiser baixar depois a sua aula para a gente mostrar as carinhas aí. Tá. Pessoas, Se eu agora fechar é a aqui, hora. aí eu quero. Deixa eu ver aqui. Falem aí o que que acharam, se tem alguma dúvida, Eu ou se tem achei alguma ótima coisa a no. aula, eu gostei bastante. Talvez eu nunca tenha pensado tanto assim sobre essa relação da alimentação com a saúde mental. Foi bem esclarecedor, assim, muito bom mesmo. Parabéns. Que bom que Obrigada, você gostou. Michelle, pelo convite. Ah, Tem um sim. Uhum. aplicativo muito bom, desrotulando, Uhum. mostra a composição dos alimentos esterilizados. É verdade, Simone. Eu gosto bastante também, tá? Uso pouco, vou falar bem a verdade para você, mas eu gosto bastante. As meninas também que são nutri, tem engenheira de alimentos lá, elas são maravilhosas. Vale a pena mesmo. Eu acho que até tenho no meu celular, mas é tanta coisa, né, que a gente vai deixando. Mas o desrotulando eu gosto bastante de estar fazendo uso, que aí fala, né, de se é bom ou se não é, né? Obrigada É, pela tem uma aula. pergunta. Adorei. Nossos pacientes no CAPS geralmente chegam com tantas questões que se torna um grande desafio falar sobre alimentação e nutrição com eles. Eu acho que cabe falar também, né, que lá no CAPS as meninas tem uma oficina de culinária e elas estão tentando ir, né, explicando para os pacientes e trazendo a importância de, né, se alimentar bem, enfim, né, e tá bem legal, assim, uma oficina que bomba bastante, assim, né, os pacientes gostam muito, assim, Mas, e ó, Natália, às vezes, sabe, eu sei que as questões que devem vir lá devem ser mais questões mais embaixo, digamos assim, né? Só que muitas vezes, às vezes a gente consegue ter um desvio, sabe? Uma conversa, perguntar, você gosta de cozinhar? Aí se a pessoa falar odeia, falar, então tá bom, vamos mudar de assunto. Mas de repente, você gosta, né, tal, você gosta de verduras, legumes, às vezes procurar, às vezes fazer um e-bookzinho, né? Para as pessoas. Até ontem mesmo, rapidinho, eu fiz um e-book lá de caldos agora para o verão, para o inverno, né? Que às vezes eu dou para os meus pacientes, para eles poderem fazer uma opção agora de janta, porque é gostosinho, né? Vocês aí do sul, mais sul aí, é mais gostoso ainda, né? Que é mais friozinho aí para vocês. Mas aqui a gente ainda está na temperatura ainda meio frio, meio bem calor. Então, envolver o paciente mesmo, sabe? Às vezes, até mesmo tirar, às vezes, as pessoas chegam com umas dores, assim, né? Umas questões bem fortes, mas às vezes é um meio que a pessoa até gosta de cozinhar. E aí, você vai conversando, né? E aí vai conseguindo alterar isso, né? Açúcar complexa, concordo com a açúcar. Não tem outra pergunta, não, né? Não pulei nada, não, né? não, não, é isso mesmo. Ó. Açúcar, como que você diz complexa em que sentido, assim, só para eu poder, para a gente poder conversar sobre isso, Simone? Você diz sobre a questão da ingestão de açúcar ou não? Como é que é? Ou tem muitas pessoas que ingerem, é difícil fazer eles pararem de consumir? Como é que é? Se você conseguir colocar aqui, que aí a gente pode ir conversando sobre.
É Todinho. verdade. Maravilhoso, todinho, né, gente? É difícil, tá? Esses produtos industrializados em si é complicado. É uma coisa fácil, gostosa, né? Muito prática ali, tá? É só. Pode ficar fora da geladeira, pode ficar dentro da geladeira, você pode viajar com o todinho, você pode fazer de tudo, né? E tem muito açúcar realmente, né? É que a gente Sim. trabalha num CAPS de álcool e drogas, né? E aí, por isso que ela tá falando Ah, e ali. aí acaba na compensação. Por exemplo, tá, ô Simone, o que que a gente poderia, ó, uma pessoa assim, é claro que às vezes a gente depende também, não sei como é que é a questão financeira deles lá, se às vezes é mais ou menos, mas por exemplo, você poderia Menos. pensar num café da manhã mais rico em proteína. Então, às vezes a gente já consegue resolver essa questão da compulsão muito por açúcar, tá? Então, colocar ali dois ovinhos de manhã, tá certo que o ovo subiu, né, gente? Mas vamos lá, vamos esquecer que o ovo subiu. Que a gente consiga colocar aí pelo menos dois ovos para esse paciente comer de manhã, que ele faça um omelete, que ele coloque ali, né, um manjericão ali que ele pode colher ali numa hortinha até do vizinho, ou enfim, na própria casa dele mesmo, né? Então a gente já está dando um pouquinho mais de proteína no café da manhã dele. Então, proteína no café da manhã também ajuda a questão da insulina, porque às vezes esse paciente ele nem acorda com fome, né? Mas se você sugere para ele, olha, vamos começar a comer dois ovinhos de manhã pelo menos, né? Então a gente já tem ali uma proteína boa no café da manhã. Então é barato, é fácil de fazer, né? Pode ser cozido, enfim, a melhor forma possível. Então, ao longo do dia, a gente já vai conseguindo dar uma melhorada nessas questões. Porque normalmente qual é a comida, né? O alimento deles pela manhã? Ah, é pão com margarina e um café doce. Então a gente pode, então, de repente, se você come duas fatias de pães, vamos comer uma e dois ovos, e aí depois a próxima vez um pouco menos, né? É claro que teria que ter um nutricionista, mas às vezes, como questão financeira não dá, então essa é uma sugestão básica que daria para a gente tentar fazer esse controle aí. Mas realmente o índice de compulsão por açúcar, enfim, não é só, né, para esse público que vocês têm o contato, né? No geral, a gente tem um sério problema desse excesso de açúcar. Queria perguntar que você falou da disbiose, né? Fiquei pensando assim, que os pacientes que têm né, disbiose também, eles também não absorvem nem as medicações de uma forma correta, né? Tudo isso, tá? Então assim, a gente está, às vezes, colocando, né, tocando medicação sem, de fato, estarem fazendo o efeito que elas deveriam fazer, né? Às Porque vezes se o ela até organismo está fazia, todo né? bagunçado, né, e você não metaboliza direito as coisas, aí o que é para ir privada não vai para privada, vai para a célula, e aí, né? E aí Faz uma vira uma inversão. inflamação meio, enfim, vira um caos aí, né? É. E, O e a outra certo, coisa que eu queria, e outra coisa que eu queria te perguntar é assim, se pudesse falar um pouquinho, dos, dos tipos de sintomas, enfim, né, que algumas vitaminas que talvez sejam mais importantes na saúde mental, enfim, né? Todas são, a gente sabe, né? Mas tem algumas que fazem mais alteração em relação a sintomas psicológicos, né, ou psiquiátricos, assim. Por exemplo, eu sei que não é uma relação unicausal, né? É sempre um conjunto de coisas, né? Mas assim, por exemplo, pacientes com vitamina B12 baixa, eles podem ter risco de tal coisa, enfim, né? Se puder falar um pouquinho pra gente, assim, que eu acho que é uma coisa que ajuda a gente a pensar também, né? Ou no raciocínio clínico, às vezes, né? Assim, é. não adianta eu Ó, querer fazer uma higiene do sono com o paciente que está com insônia, se na verdade o problema não são os hábitos dele, assim, de dormir ou, né, na hora de dormir, o que ele faz antes, enfim, se ele tem, sei lá, uma deficiência X lá de alguma.
Então, se tu puder falar um É, pouquinho por sobre isso. exemplo, uma falta de B12, B9, então assim, a gente encontra muito, né? Essas que eu trouxe na realidade, eu pego frequentemente no consultório. Primeira coisa que normalmente eu acabo pegando muito, eles reclamando muito de falta de memória e concentração, falta de B12 normalmente, tá? Mas às vezes a gente encontra também uma B12 boa, mas igual eu falei, que tanto que tá essa B12? Então a gente precisa saber avaliar nessa quantidade o tanto que vem no sangue, porque às vezes o paciente continua ainda. Então eu peguei uma paciente hoje mesmo, com uma B12 de 6, quase 700. E tem um marcador que a gente avalia chamado homocisteína. A homocisteína é uma proteína ali fundamental. Ela está muito ligada a essas questões, por exemplo, de acidente vascular cerebral. No final da via dela produz uma substância ali chamada glutationa, que é um antioxidante, que é muito importante para a nossa saúde, que é o que como se vamos falar bem simples assim, é o que desenferruja a gente por dentro, tá? A glutationa. A glutationa a gente pode fazer ela na formulação, mas ela é muito instável, então a gente procura às vezes sempre corrigir essa via. Então a gente faz a suplementação normalmente, pelo menos logo inicial, de B6, B12 e B9, para a gente poder tentar corrigir essa via. Que aí a gente já melhora outras questões. Então, por exemplo, um paciente que tem aí um problema de alcoolismo, por exemplo, com certeza ele tem um problema ligado à questão do fígado, né? Então a gente precisa tomar um pouco de certo cuidado. Então, provavelmente é uma pessoa que tem muito produção de radicais livres, que a gente fala. Então, ele se enferruja muito fácil por dentro. Então, de repente, se a gente tem uma homocisteína, essa homocisteína a gente consegue também pedir nos exames laboratoriais, tá? Então, quando vem muito baixa, então isso daí pode acontecer de vir, tá? Então, queda de cabelo, a gente pode vir em questão de ferro, às vezes, ou falta de proteína na dieta também. O zinco também é super importante na questão da imunidade, aquele paciente que chega assim, ele chega uma semana tá resfriado, no outro tá com alguma outra coisa, ou pegou a gripe de novo, sabe? Então, às vezes pode ser. A vitamina D inúmeras coisas, né, que ela pode ter, mas às vezes é questão dessa reclamação também de saúde mental e questão de imunidade também, tá? Então, são das coisas que a gente tem que ficar. Porque, assim, é muita coisa envolvida. Então, às vezes, por exemplo, eu peço o exame aqui para o paciente que eu tenho certeza que vai vir daquele jeito, a hora que veio de uma outra forma, mas tinha outros marcadores. Então, principalmente a parte de inflamação alteradas. Então, os nutrientes estão até numa quantidade legal, mas o paciente está muito inflamado. Então, a gente dificulta o nosso corpo também a metabolizar e a utilizar esses nutrientes aí também, né? Tem um filme, é romance, mas é baseado no relato de uma enfermeira americana. E se for B12? Mostra muitas situações decorrentes decorrente da deficiência de B12. Legal, não conhecia. Michele, eu gosto de um nível de vitamina D, é, assim, em torno de 50, 60. É o que eu deixo os meus pacientes, tá? Mas aí, por exemplo, se eu trabalho com um autoimune, aí a gente já precisa aumentar um pouco mais essa vitamina para uns 80, 90 mais ou menos, tá? Mas eu gosto de trabalhar entre 50 e 60. E aí cuidar na formulação também, né? Porque se às vezes o paciente toma cálcio, então sempre colocar uma vitamina K2 associada para direcionar esse cálcio para os ossos, né? E não para formar ali a placa, né? Calcificar, na realidade, esse cálcio nas artérias e a gente pode levar aí né, a problemas cardiovasculares. ótimo. E o magnésio, né, que também tem uma estreita relação, assim, com saúde mental, né? Você falou que é coringa, né? É, Ele é coringa para todos. magnésio é assim, o magnésio ele é maravilhoso para todo o corpo, tá? Mas o magnésio você pode aproveitar ele de duas formas, assim. Na verdade, você pode colocar ele com outros aminoácidos, né? Então, colocar ele em um treonato, um bisglicinato, né? Que aí você consegue ajudar nessa questão de saúde mental. Então, tudo para que melhore essas questões, porque o magnésio em si a gente já usa para tudo. Magnésio, como diz, é vida.
É claro que eu sempre falo, né? Mesmo assim, o profissional precisa entender da suplementação, né? Saber qual é a melhor forma, até mesmo porque existem magnésios que você paga mais caro e outros mais barato. Por exemplo, um quelato é bem mais em conta, você consegue aí por 30 e poucos, no máximo R$ 40, uma formulação legal para o paciente, né? Já uma ou outra já fica aí 60, 70, 80, R$ 90 a depender. Mas dá para associar também, enfim, dá para fazer muita coisa pelo paciente, mas é só precisa entender o que está acontecendo com ele, né? Mas o que a gente não pode também, igual as meninas falaram ali, que é difícil a gente conversar sobre alimentação, mas a gente que gosta muito da nossa profissão, a gente quer ajudar as pessoas, a gente tem que tentar ver o que a gente consegue fazer por elas, né? Por mais que às vezes nem elas querem fazer por si só, porque às vezes por conta de uma depressão, por conta de dá um desânimo mesmo, né? As pessoas deprimidas normalmente elas cursam com isso também, então a gente precisa ter essa avaliação quando a gente olha. Não é porque ele não quer muitas vezes, é porque ele não consegue, simplesmente não consegue, né? E aí é onde a gente tem que entrar o profissional, pedir ajuda, tentar encaminhar esse paciente para quem tem conheçam essas condutas e consigam ajudar o paciente. Perfeito. Eu vou dar para quem tem interesse aí, pessoal. Provavelmente aqui, eu não tenho a data exata ainda, mas vou falar sobre os exames laboratoriais, né? Vou fazer uma aula. Você participou daquela que a gente fez, né? Eu dei aquela aula Não, não vi. Eu tava perdendo. sobre os exames laboratoriais também, então vou abrir um curso Ah, mas se vai e a dar de gente novo, fala eu vou mais estar sobre, presente. Quando vai ser? né? Quando que vai ser? Não, esse daí eu vou ministrar uma aula na faculdade aqui, de uma cidade aqui, e aí eu vou abrir vagas para o curso de exames laboratoriais. Olha que legal. Que legal. Tu A vai gente dar um curso entender, de para os exames? profissionais entenderem um pouco mais sobre isso, né? Porque é importante, porque o que eu gosto de trazer é a clínica, né? O que eu tenho na minha clínica, meus pacientes trazem, porque às vezes a gente até sabe, mas na hora de executar, de olhar aquele paciente, você vai olhar para ele, olhar para o exame e falar, meu Deus, o que que eu faço com isso, né? Então é o que eu faço com isso que eu vou tentar passar nesse curso para as pessoas poderem entender um pouco mais sobre isso, né? E é Poder mais para aplicar. profissional de saúde ou nutricionistas? É. Vou fazer para profissionais da saúde que queiram entender, né? De como que funciona tudo isso. Ah, tu avisa que eu divulgo aí pro povo. Tá Pode bom. mandar. Mais alguma dúvida, meninas? Silvana, Natália, que vai ser aí a próxima Nutri também. Simone. Não, para mim tá tudo certo, foi bem esclarecedor. Perfeito. Que ótimo. Então, gente, só gratidão, Elaine, assim, por ter vindo, né? Que eu acho que cada vez mais, assim, a nutrição tem entrado, tem ganhado um espaço absurdo, assim, né? E finalmente as pessoas estão começando a se conscientizar, né, da importância disso, assim, e o quanto que a gente pode melhorar a nossa saúde e prevenir doenças, né? Eu acho que toda essa ideia, assim, né, enfim, da saúde integrativa, né, funcional, enfim, é isso, assim, é o quanto que eu posso intervir ativamente na minha saúde, para que eu possa ter um envelhecimento mais saudável, né, para que eu possa prevenir doenças, assim, porque eu posso levar a minha vida do jeito que eu quiser, mas eu vou ter as consequências também disso, né? Se eu Exato. escolher tomar cervejinha todos os dias, sei lá, né, ao final de semana, enfim, encher a cara, ou, enfim, isso vai ter uma consequência, né? Nenhum tipo de coisa que não é natural pra gente, assim, né, o que é artificial, ela não tem nenhum tipo de ônus, assim, né? Então, mesmo, eu sempre falo lá, até para os pacientes, no caso, se você escolher tomar um copo de cerveja, isso também é prejudicial à sua vida, à sua saúde, né? Exato. Talvez não tanto quando você tomar, sei lá, uma caixa, enfim, né? Mas assim, já é, assim, não tem. Então, nós temos a responsabilidade sobre como a nossa saúde vai
né? Como você falou da epigenética, né? No meu curso, dos bônus era justamente neuromodulação e epigenética. Então, ela falou um pouco sobre isso também, né? Assim, claro que a gente focou um pouco mais na questão dos traumas, enfim, né? E como tem a herdabilidade, assim, em relação a isso, né? Mas, enfim, epigenética está em tudo, tá? Em como a gente modula a nossa genética, né? Assim, o que que a gente Exatamente. faz, deixa de fazer, enfim, e isso vai indo para os nossos descendentes também, né? Assim, vai indo pelo DNA, enfim, esses códigos vão passando, vão passando, enfim, né? Então, assim, eu fico muito grata a ti por ter podido plantar essa sementinha assim nas pessoas que estão aqui, que certamente vão passar para outras pessoas também, né? E eu acho que essa é uma missão assim, né? E muito linda assim para a gente poder, né? Ir propagando aí pelo mundo fora. Então, Isso muito mesmo. obrigada às meninas que participaram. Vai ter um pessoal que, né, não conseguiu estar ao vivo aqui também, mas que vai ver a gravação depois. Então, de Qualquer coração, coisa, se muitíssimo vocês obrigada. quiserem, também podem me seguir lá no Instagram, né? @Elaine Menoia Nutri, se quiserem tirar mais alguma dúvida, tá? E aqui, realmente, a Simone comentou aqui que não tem como separar o indivíduo por partes. É justamente isso mesmo, Simone. Que o indivíduo, ele é um só, mas é que a gente vê muitas vezes essa separação que a gente não pode deixar acontecer, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, Michele. Sempre que precisar, sabe que pode contar comigo, tá bom? Curtam a Elaine aí no Instagram. Quem É, tirou fotinho lá, marquem ela. é isso aí, tá bom? Obrigado, meninas, tá? Beijo. Beijo, Tchau, boa tchau. noite. Boa noite, gente. Tchau. Imagina. Tchau, tchau. Tchau. Beijinho, então. Brigadão, viu? Tchau, tchau.